Em meio às pedras sagradas e aos mercados agitados, notícias estão se espalhando rapidamente por Israel. Há rumores de uma luz misteriosa descendo dos céus, acompanhada por um som aterrorizante que causa calafrios até nos crentes mais devotos. Para aumentar a estranheza, um enxame de gafanhotos desceu sobre a cidade, lembrando as antigas pragas do Egito e abalando Jerusalém, nossa cidade venerada. As pessoas estão buscando segurança, dominadas pelo medo do que pode acontecer a seguir. A tranquilidade habitual foi substituída por uma sensação perturbadora de incerteza. Mas qual é a origem desse caos e como ele afetará a vida daqueles que chamam Jerusalém de lar? Vamos ao coração de Jerusalém em busca de respostas, mergulhando fundo para desvendar os mistérios que tomaram conta desta cidade sagrada. Junte-se a mim nesta jornada para iluminar a verdade por trás deste fenômeno divino. Não se esqueça de se inscrever agora para ficar atualizado com nossos últimos vídeos no YouTube. Nos últimos dias, um espetáculo maravilhoso ocorreu em Israel, trazendo conforto aos cristãos ao redor do mundo. Imagine isso. Acima do Domo da Rocha em Jerusalém, uma luz radiante desce, lançando seu brilho divino sobre a antiga cidade. Relatos capturados em vídeo no fim de semana mostram esta iluminação celestial ascendendo ao céu. Imagine-se nos terrenos sagrados do Muro das Lamentações, onde orações ecoam pelos corredores do templo. Nesse espaço sagrado, uma revelação extraordinária aconteceu. Jesus Cristo, acompanhado por entidades celestiais, manifestou sua presença nesta cidade espiritualmente carregada, onde os ecos do passado se misturam harmoniosamente com os ritmos do presente. Este fenômeno celestial não é estranho a Jerusalém. Ao longo dos anos, em 2016, 2017, 2021, 2022 e 2023, manifestações semelhantes enfeitaram os céus acima de Israel, tanto de dia quanto de noite. Os crentes em Jerusalém testemunharam esta radiante manifestação quando Jesus e sua comitiva celestial desceram à terra, transmitindo sua graça divina aos fiéis. Coincidindo com essas manifestações celestiais, uma série desconcertante de sons poderosos reverberou por todo o centro de Israel, deixando muitos perplexos. Até mesmo os esforços combinados dos militares e da polícia foram inúteis para desvendar o mistério por trás desses ecos retumbantes. As plataformas de mídia social fervilhavam com conversas enquanto os relatos se espalhavam. Regiões como Gush-Dan, Tel Aviv e Petah Tikva detalham relatos de estrondos e vibrações intensas. Surpreendentemente, esses sons enigmáticos viajaram até Haifa, a 550 quilômetros de distância de seu ponto de origem. Apesar de investigações exaustivas, tanto a polícia de Israel quanto as forças armadas permanecem incapazes de fornecer uma explicação definitiva para esses distúrbios explosivos. O que realmente diferencia esses sons é sua novidade e peculiaridade, despertando um ar de intriga entre a população. Para muitos, esses ecos assustadores têm uma semelhança incrível com gemidos ameaçadores e reverberações metálicas, semelhantes a instrumentos musicais. Alguns até afirmam discernir vozes indistintas misturadas a esses sons peculiares. Essas anomalias auditivas podem significar algo de profundo significado. São presságios de eventos apocalípticos, como conjecturam alguns que traçam paralelos com passagens bíblicas que descrevem o som de trombetas. E eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que tinha um incensário de ouro veio e ficou no altar. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos no altar de ouro diante do trono. Apocalipse 8, versículo 1. Mas as tribulações não cessam ali. Em meio a um clima de socorro, Israel se encontra sitiado por enxames de gafanhotos durante o pico do verão, especialmente nas regiões do sul, onde o calor acelera sua proliferação. O influxo desses insetos vorazes representa um desafio formidável. Este ataque de gafanhotos não é uma surpresa para aqueles que estão cientes do fluxo decrescente dos rios Eufrates e Tigre, que anunciam inúmeras repercussões. A escassez de água resultante em nações vizinhas, principalmente Síria e Iraque, exacerba as tensões sobre os preciosos recursos hídricos, potencialmente fomentando instabilidade política e conflito na região, impactando indiretamente a segurança de Israel. Além disso, a escassez de água pode precipitar o deslocamento em massa, desencadeando uma iminente crise de refugiados. Em meio a lutas com dilemas regionais multifacetados,
Israel pode se ver compelido a abordar o afluxo de refugiados ou estender a assistência humanitária, complicando ainda mais uma paisagem geopolítica já intrincada. Antes de partirmos nesta cativante jornada de exploração, permita-me compartilhar uma visão vital. Israel é semelhante a um tesouro de história, lembrando os antigos contos de cavaleiros medievais. Repleto de histórias, aqui incontáveis milênios de narrativas, lendas e significados espirituais se entrelaçam. Esta terra sagrada viu a totalidade da existência humana se desenrolar, desde os eventos monumentais narrados na Bíblia até o épico contínuo da vida moderna. Choques de civilizações e tudo o que há entre eles formam um reino, onde cada pedra ressoa com os contos das eras passadas, onde estruturas antigas guardam os segredos da antiguidade e onde o próprio ar vibra com mistério. Nos notáveis contos da abertura milagrosa do Mar Vermelho e nos relatos inspiradores de profetas e seus milagres, esta terra se torna um palco para a intervenção divina. Dentro da antiga mística que envolve Israel, uma revelação convincente emerge. A essência sobrenatural persiste além dos limites do tempo. Não é meramente uma relíquia dos tempos antigos, mas uma realidade viva onde o místico e o espiritual continuam a se entrelaçar mesmo em nossa era moderna. O antigo profeta Isaías emitiu um aviso semelhante para o fim dos tempos em uma mensagem que se aplicava primeiro à antiga Jerusalém e depois a Jerusalém, antes do retorno de Cristo. O profeta disse: "Você será punido pelo Senhor dos Exércitos com trovões e terremotos e grande barulho, com tempestade e a chama de fogo devorador." Durante o dia do Senhor, um tempo de julgamento sobre as nações, quando Cristo retorna, Isaías disse que o povo deveria ir para as cavernas das rochas e para as cavernas da terra do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra poderosamente. No entanto, esses sinais não param por aí. Nos últimos dias, Jerusalém foi banhada por um brilho celestial, iluminada por luzes que dançam no céu com uma graça etérea. Ao lado dessas manifestações luminosas, uma sinfonia de sons sobrenaturais ecoa pelo ar, agitando os corações de todos que os ouvem. Esses não são os únicos sinais que enfeitam os céus acima de Jerusalém. Mesmo enquanto os céus brilham com luz celestial e ressoam com melodia celestial, a terra abaixo é um tipo diferente de maravilha. Um vasto e inflexível enxame de gafanhotos varre a terra, como a praga bíblica recentemente mencionada, deixando admiração e espanto em seu rastro. Os últimos fenômenos profundos que aconteceram em Jerusalém são tão raros que já se passaram 221 anos de espera. As explosões ensurdecedoras das trombetas de Deus quebraram os céus com os anjos soando as notas penetrantes que anunciam o fim dos dias. As visões celestiais e as manifestações modernas semelhantes aos sinais e maravilhas inspiradores documentados nas Sagradas Escrituras têm preenchido muitos crentes com um profundo senso de esperança e expectativa. Desde os tempos bíblicos, somos lembrados dos eventos cósmicos que ocorreram durante momentos cruciais na jornada espiritual da humanidade, como a estrela que guiou os sábios ao nascimento do Messias e a coluna de fogo que guiou os israelitas através do deserto. Esses eventos não foram meras coincidências, mas lembretes poderosos da mão divina orquestrando a mais grandiosa das narrativas. Mas cuidado, crentes em Jesus, preparem-se, pois o mundo será purificado pelo fogo e pelo sangue. As profecias apocalípticas estão se desenrolando na terra. Nações se levantarão contra nações, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, eventos terríveis e grandes sinais do céu. Lucas 21, versículos 7 ao 11. 3 dos escritores dos evangelhos nos dão partes do mesmo discurso de Jesus encontrados em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mateus escreveu que os discípulos esperaram até estarem sentados juntos no Monte das Oliveiras antes de questionarem Cristo sobre sua profecia. Mateus 24, versículo 3. Marcos registra duas perguntas que fizeram a ele: quando isso acontecerá? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, versículo 3. As palavras de Jesus em resposta são a resposta mais longa a qualquer pergunta registrada nos evangelhos. Ele começou com um aviso sobre os enganos que surgiriam durante a era da igreja. Marcos 13, versículos 5 a 8. Ele falou sobre conflitos civis e guerras que se espalhariam pelo mundo. A descrição das trombetas de julgamento registradas em Apocalipse 8 não deve ser interpretada como o toque de Deus dos anjos.
Os escritores dos evangelhos também registraram como Jesus previu perseguições para todos que seguissem a ele. Com o testemunho desses sinais celestiais, as trombetas de Deus e as trombetas que anunciarão o arrebatamento dos santos retumbam dos céus, abrindo o caminho para o segundo advento de Jesus. Somente os escolhidos por Deus ouvirão esses sons proféticos. O rei Davi previu o julgamento apocalíptico de Deus sobre todas as nações. Reúna-se para que ele possa julgá-los de acordo com seus justos padrões. Salmo 50, versículo 4 ao 6. Aquele que é onipotente, onisciente e onipresente, vê a ascensão de nações perversas, cujos líderes não conhecem a justiça, nem andam em seus caminhos. O apóstolo Paulo testemunhou sobre a ira de Deus sendo revelada contra todas as formas de malícia, aqueles que suprimem a verdade, tornando-se os objetos da ira de Deus. Romanos 1, versículo 18 ao 21. Portanto, estamos todos na expectativa do arrebatamento de Jesus, que será acompanhado pelo toque de trombeta. Como as Escrituras dizem: pois o Senhor descerá do céu com um grito, com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por favor, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para ficarem por dentro dos nossos vídeos mais recentes. Que Deus abençoe a todos.